Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glórias a Deus. Abacuque é um livro que tem apenas 3 capítulos, mas nós sabemos que quando a Bíblia foi escrita não tinha divisão de capítulos e versículos. É um livro, Abacuque é um livro muito curto, mas se nós não prestarmos atenção, nós não compreendemos o que este livro está querendo nos dizer. O que o profeta disse quando ele profetizou a palavra do Senhor. Este profeta, como as mensagens proféticas, podemos dizer que o ministério profético, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ministério profético, Abacuque tinha um ministério profético muito forte, muito grande. Ele praticamente não fala dele, porque ele veio para falar de Deus e da sua palavra. Possivelmente esse livro foi escrito no ano 605, 607 antes de Cristo. Então, em 612, o império da Babilônia derrota o império assírio, destrói Nínive. Em 605, aproximadamente, o império da Babilônia derrota, numa batalha, vence o exército egípcio, batalha de Carquemes. O rei Josias saiu e acabou sendo morto pelo rei egípcio que estava indo para esta batalha. Então, a Babilônia estava se levantando como uma grande potência mundial e derrota o enfraquecido império assírio, parte para cima do Egito. Nesse meio ali estava Israel, no meio desse, como nós costumamos falar, no meio desse pipoco todo aí, estava a nação de Israel. Era o momento que a nação de Israel tinha que estar mais fiel a Deus, porque era um período muito difícil em que potências estavam brigando pelo domínio mundial. E era um período que, infelizmente, a nação de Israel não estava vivendo bem. Abacuque, então, ele começa a fazer um questionamento a Deus, mas porque ele queria ter um entendimento. Então Deus, ele dá uma visão geral para Abacuque do que Deus estava fazendo no mundo. Porque Abacuque, quando olhou para a nação, e Abacuque era contemporâneo de Jeremias, quando Abacuque olhou para a nação de Israel, Abacuque viu que o povo não estava guardando a lei, que a lei estava frouxa, o povo não estava observando a palavra de Deus. Então Abacuque viu que aquilo era mal, era ruim. Então Deus falou para Abacuque: olha, Abacuque, eu vou usar o império da Babilônia para juízo do mundo, de nações. E eu vou usar o império da Babilônia para disciplinar a nação de Israel. Não era para destruir. A Babilônia era como uma vara na mão de Deus, era um instrumento de disciplina de Israel, que era considerado o filho de Deus. Então o profeta Abacuque ficou mais confuso, porque ele falou para Deus: como pode a Babilônia, que é um povo ímpio, destruir, ser instrumento de disciplina,
e disciplinar Israel, que é um povo mais santo do que eles. Apesar de Israel estar na impiedade, ainda assim é mais justo do que a nação da Babilônia. E quando a Babilônia destruir Israel, a Babilônia vai adorar os deuses pagãos. Então Deus fala para o profeta Abacuque que ele iria também trazer juízo sobre a Babilônia. E que a nação de Israel, depois de disciplinada, Deus iria levantar a nação de Israel. Aí Abacuque, ele pôde compreender em linhas gerais o plano de Deus. E quando Abacuque, em linhas gerais, compreendeu o plano de Deus, ele se quietou, se aquietou e parou de fazer questionamento a Deus. Então, o que Deus estava querendo dizer para Abacuque? Era o seguinte: Abacuque, se você fizer uma leitura de algo que está acontecendo agora, você não vai compreender as coisas. Se você pegar algo na vida de uma pessoa agora, você não vai compreender. Deus estava querendo dizer para Abacuque: Abacuque, para você compreender os meus planos, você tem que compreender de maneira maior, macro. Porque Deus, ele está trabalhando com as nações. Então, Abacuque, se você olhar agora a nação de Israel, você não vai compreender. Porque eu estou trabalhando com o mundo de maneira geral. Se você, Abacuque, olhar só no tempo presente, você também não vai compreender. Porque eu estou trabalhando com o mundo de maneira geral, mas também a longo prazo. Você tem então, nós como igreja, para nós compreendermos os planos de Deus melhor, nós temos que ter uma dimensão mundo, uma dimensão de nações e também uma dimensão ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Ou seja, nós temos que ter uma visão até a volta de Cristo. Amém? Você está entendendo a palavra? Então, o que Deus estava querendo dizer para Abacuque? Olha, Abacuque, você pode olhar que a nação, às vezes, aparentemente está tudo bem, mas às vezes não está bem. Você pode, às vezes, Abacuque, olhar para o seu povo e ver que o povo está sofrendo alguma coisa. Mas isso não significa que o povo, isso é para o mal do povo. Às vezes é uma disciplina de Deus em cima do povo, porque Deus tem algo maior. Então, para você compreender, você vai ter que abrir a sua visão, o seu entendimento. Então, Abacuque, para compreender, ele sobe para a torre de vigia. Ele sobe para a torre, para ele poder ter uma visão maior, mais distante, para ele poder ter um entendimento correto. Você pode às vezes estar em um grande navio, e fazendo uma viagem. Dentro deste navio, você tem uma liberdade, limitada pelas bordas do navio. Então você pode estar indo para cá, para a lateral do navio, você pode estar indo até para trás do navio, você pode estar descendo no navio, você pode estar subindo na parte de cima do navio. Você tem uma liberdade dentro daquele navio, que é limitada pelas bordas, mas a verdade é que o navio ele está conduzindo por um lugar, tem uma direção. Então Deus, ele está conduzindo o mundo em uma direção, e dentro dessa condução universal de Deus com o mundo, nós temos a nossa liberdade, nós temos a nossa maneira de trabalhar, só que esta maneira nossa de trabalhar, ela tem que estar de acordo com a visão geral de Deus para o mundo. Amém? Senão você nunca irá entender. Porque você não pode pegar um dia mau seu, um ano ruim para você, e achar que a sua vida não presta. Você tem que analisar a sua vida
no contexto de toda, não simplesmente a sua vida toda neste mundo, o seu futuro, mas também de uma eternidade que você vai ter com Cristo. Amém? Senão você não vai compreender. Senão, na época da igreja primitiva, eles não iriam compreender por que eles estavam sofrendo tanto se eles eram fiéis. Mas quando eles olham no contexto de vida eterna, sobre a volta de Cristo, aí eles vão compreender que tudo aquilo ali que eles estão passando de ruim está também no controle de Deus. Você crê que Deus está no controle de tudo? Então não tire uma leitura do seu dia de hoje, da sua semana, do momento ruim que você está passando, e ache que a sua vida acabou. Não faça isso. Também nós queremos deixar bem claro que ser abençoado não significa que você está sendo aprovado por Deus. Bênçãos não são e nunca serão sinais de aprovação divina. Pode ter pessoa que está vivendo uma vida toda torta e tudo está dando certo para ele, aparentemente. Mas não significa que Deus está aprovando a conduta dele. Que tem ainda um trabalhar pela frente de Deus com o mundo. Tem uma vida pela frente. Então, aprenda algo. Não tire conclusões precipitadas da tua vida pelo momento que você está vivendo. Amém? Você está entendendo a palavra? Você está entendendo? Então, essa pandemia que nós estamos passando de 2020 não significa que as coisas saíram do controle de Deus. Não. Deus, Ele está trabalhando. Então, o que Deus falou para o povo? Falou para Abacuque, e Abacuque deixou registrado para nós. Abacuque 2, versículo 4, que é um dos versículos mais conhecidos de Abacuque, juntamente com o que eu li. O que o Deus falou para Abacuque? O meu justo viverá pela fé. E essa declaração de Deus, e essa palavra que Deus revelou a Abacuque, foi Deus que revelou. Ele revelou a Abacuque, virou um dos grandes temas da vida de Paulo. Paulo fazia uma pregação pela fé. Então o que Deus estava dizendo para Abacuque? Abacuque, então como eu estou trabalhando com o mundo, pode ser que às vezes as coisas não vão estar dando bem para a sua nação. E às vezes pode ser que vai estar bem, porque eu estou trabalhando de maneira geral. Então, qual que é a atitude individual de cada crente? É de que ele tem que viver pela fé. Porque a fé realmente, e essa fé significa uma fidelidade, o sentido é fidelidade. Ou seja, o meu justo, pela sua fidelidade, ele vai viver nessa terra. Então, Deus está falando, como o mundo está balançando, como o mundo está instável, como que o mundo é inconstante, então o crente tem que ser constante. E para ele ser constante, ele tem que ter uma vida de fidelidade, uma vida de fé. Então, não sei se você se lembra, quantas vezes nós falamos aqui sobre Hebreus, algum tempo atrás, antes da pandemia. Quantas vezes nós citamos aqui que Hebreus fala, Hebreus 11, que o livro de Hebreus foi escrito para aqueles que estavam querendo retroceder. Quantas vezes nós pregamos aqui na igreja e falamos que a fé não é só para conquistar, a fé é para resistir, é para aguentar o tranco. Quantas vezes foi pregada essa palavra aqui na igreja? Aí veio a pandemia e muitos balançaram. Por
Por quê? Porque a verdade é que não estava vivendo uma vida de fidelidade a Deus. É claro, irmãos. Porque se alguém na pandemia desviou, se alguém na pandemia se enfraqueceu, é porque a verdade, nunca o problema foi a pandemia. Nunca. Se o missionário vai lá para o país onde está sendo perseguido, onde tem uma perseguição de cristão, e o cara lá, o soldado aponta o fuzil para a cabeça do crente, e falou, nega ou morre. Se ele nega Jesus, é porque na verdade nunca o problema foi o fuzil. Nunca foi o fuzil apontado na cabeça o problema. O problema é que ele tinha falha na vida dele de fé. Deus falou uma mensagem curta, mas que é tudo para nós. O meu justo, ele vai viver pela sua fidelidade. Então, se o mundo é inconstante, a sua fé tem que ser constante. Hebreus 10, 37, 38 fala o quê? 37, 38. Ainda em pouco tempo, o que há de vir virá e não tardará. Está se referindo a respeito de Cristo. Ou seja, Hebreus, ele está mostrando o mundo numa maneira geral, até a volta de Cristo. Ele está falando, olha, vocês são crentes, tem uma visão geral das coisas. Em pouco tempo, 10:37 de Hebreus, o que há de vir virá e não tardará. Daí o que ele fala no 38? Que o meu justo viverá da fé. Ele cita Abacuque 2:4. E ele completa, mas se ele recuar, se o justo recuar, a minha alma, a alma de Deus, não tem prazer no justo, não tem prazer no crente. Amém? Amém? Quando Abacuque foi escrito possivelmente 605 a.C., no ano 621 a.C., aproximadamente também uns 15 anos, 16 anos antes, você sabe o que se achou dentro do templo de Israel? Você sabe o que se achou? Josias era o rei, mandou reformar o templo, segundo Crônicas 34. Quando eles estavam reformando o templo, o sumo sacerdote Ilquias, no versículo 14, segundo Crônicas 34:14, você sabe o que o sumo sacerdote Ilquias achou? Achou a Bíblia perdida no templo. Ele encontrou o livro da lei de Moisés perdido dentro do templo, meu irmão. Achou a palavra de Deus perdida dentro do templo de Salomão. Mas por que ele encontrou? Porque o templo estava em ruínas e ele foi reformar o templo. Você quer ouvir uma verdade? Se você não reformar a tua vida espiritual, você nunca vai encontrar o que você perdeu na tua fé. Se você não passar por um avivamento, uma restauração, uma renovação, você nunca vai achar o que você perdeu na sua vida de fé. Acharam o livro. Quando eles acharam o livro da lei, que o rei Josias leu o livro, ele rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele falou, nós não estamos vivendo o que está na palavra. Ele rasgou as vestes porque ele falou, o povo não está vivendo a palavra. O povo não está observando a palavra. O povo está errado. Mas por que ele não sabia? Porque a palavra estava perdida. Se você não examina a palavra de Deus, você nunca descobrirá os teus erros.
Se você não examinar as Escrituras, você nunca vai descobrir o que você precisa tanto para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele descobriu consultar a profetisa Uda, e ela falou, vou comentar aqui, vocês estão perdidos mesmo. Vai ter juízo sim, vai vir sim, porque vocês não viveram a palavra. Agora, antes da pandemia, outra mensagem que foi pregada tantas vezes. Quantas vezes na igreja foi pregada a mensagem para você ter a Bíblia, a palavra como fundamento da tua vida? Quantas vezes foi pregado aqui? Quantas vezes foram pregados na igreja, antes da pandemia, que você precisava aprofundar raízes, que você precisava deixar as suas raízes crescer na profundeza da tua alma? Quantas vezes foi falado isso daqui? Quantas vezes antes da pandemia foi pregado que era para você sair das águas rasas? Quantas vezes foi pregado na igreja que era para você mergulhar em águas profundas, meu irmão? Quantas vezes foi pregado isso daqui? Por que a palavra antes da pandemia falou para você ter fé, para aguentar o tranco, para você ter a palavra como fundamento da tua vida, para você navegar em águas profundas? Quantas vezes foi falado? Você não ouviu, você não praticou, você não viveu, e é por isso que você não está no culto nesta manhã. É por isso que você está na tua casa todo embaraçado, perdido, porque você não ouviu a palavra, porque você não viveu a palavra, porque você não teve uma vida de fé. Agora, deixa eu dar um conselho para você. Deixa eu dar um conselho para você que está ouvindo esta palavra. Talvez, a melhor coisa que você pode fazer hoje é doar a sua Bíblia. Porque se você doar a sua Bíblia para alguém, você vai fazer uma boa ação. Porque você não lê. Se você não lê a Bíblia, para que você tem uma Bíblia na tua casa? Para vir para o culto, pastor? No culto não precisa, a gente passa aqui, ó. O pregador lê. No culto não precisa de Bíblia. Tem aqui. Estou sendo bem radical. É claro que nós temos que trazer a Bíblia para o culto. Se você não lê a palavra em casa, doa a Bíblia. Doa a Bíblia. Doa, que você vai fazer uma boa ação para as pessoas. Para que você tenha esse óleo de unção na tua casa? Você que é obreiro e obreira, se você não faz visita, você não ora pelos enfermos, você não unge ninguém, doa esse óleo. Para que você tem essa lanterna se você não vai para o monte, você não vai na vigília? Doa essa lanterna, meu irmão. Doa essa lanterna, minha irmã. Doa teu kit monte, que você vai fazer uma melhor obra para as pessoas. Por quê, meu irmão? Porque se você se esfriou nessa pandemia, se você está se sentindo frio, nunca, vou repetir, nunca a pandemia foi o problema. O problema foi a tua fé. A tua fé. Você nesse período, Deus falou, o meu justo vai viver por fé. Você tem que rever os seus conceitos de vida cristã. Talvez você tenha que vir na igreja, dobrar o joelho e reconciliar com Cristo. Você não se preocupa nem muitas das vezes em tomar ceia. Para que você tem esse instrumento de louvor na tua casa, se você não pratica isso, se você não adora a Deus? Talvez você vai ter que voltar para o discipulado cristão, para a sala de novos convertidos. Você vai ter que rever os seus conceitos de fé, de vida cristã. De vida cristã. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando tudo isso porque você é uma pessoa muito feliz, sabia? Você é tão feliz, que o que veio sobre nós foi uma pandemia.
Porque se fosse a volta de Cristo, tu estava perdido, meu irmão. Dê glória a Deus. Porque o que veio no mundo foi uma pandemia e não foi o toque da trombeta. Porque se fosse o toque da trombeta, você estaria perdido hoje. Coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida no prumo de Jesus. Reconstrua a tua vida espiritual. Reveja o teu conceito de fé. Porque ainda não foi o toque da trombeta, viu? Leixerehalabas. Rebelevlabasubedecai. Jesus, ele ama tanto você. Jesus, ele me ama tanto. Ele ama tanto o mundo que ele falou assim: olha, antes de eu voltar, ninguém sabe, tá? Só o Pai. Porque Jesus, ele tem tanto amor, meu irmão. Jesus, ele tem tanto amor, mas tanto amor, que se o Pai revelasse para ele: a volta vai ser tal dia, ele falava: ó, vai ser tal dia, ó, vai ser tal dia. Falava: Mateus, escreve, a volta vai ser tal dia. Marcos, escreve, a volta vai ser tal dia. Lucas, escreve, João, escreve, escreva que a volta vai ser tal dia. Ele falou: a volta, só o Pai que sabe. Só o Pai que sabe. Mas eu vou dar umas dicas para vocês. Vai ter sinais. Antes da minha volta, vai ter sinais. E um dos sinais, vai ter pestes. Pestes. Vai ter pestes. Deus, Jesus é tão bom, que Ele falou que antes da vinda dEle teriam sinais. Irmãos, esse coronavírus é uma peste, meu irmão. Isso é um sinal, aleluia. É um sinal de que Ele vai voltar. É um sinal de que Ele vai voltar e vai nos buscar. Ele vai vir para buscar a noiva. Ele vai vir para buscar a igreja dele, um povo dele, todo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele falou: vai ser sinal. Então, não é uma realidade, é um sinal. Então a palavra está dizendo: essa pandemia, o coronavírus, é um sinal para você. Que sinal? Prepara-te, ó Israel, para você encontrares com teu Deus. É um sinal. Agora, se Jesus falou que vinha sinais, se o coronavírus veio como sinal e você já balançou, a figueira já balançou, você já balançou, então significa que você não está preparado. Agradeça a Deus não pelo coronavírus, por Jesus não ter voltado, viu? Agradeça por Ele não ter voltado. Mas Deus deixou muito bem claro que essa fé na minha e na tua vida, essa fidelidade é que vai nos preservar, aleluia, até o dia da volta dele. Você crê nessa palavra? Não aplauda Jesus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Então eles acharam, Josias achou a palavra que estava perdida. E ele estabeleceu uma reforma em Israel, sabia? Josias fez uma reforma. Só que a reforma ela não foi tão profunda no coração das pessoas. Então, procura onde você esqueceu, onde você perdeu a Bíblia. Onde você deixou a Bíblia na tua casa? Acha? Coloca a casa inteira para procurar. Vamos achar minha Bíblia. E faça uma reforma na sua vida espiritual hoje. Hoje. Porque a pandemia é só um sinal. A realidade é a volta de Cristo. Amém? O que Abacuque falou? Abacuque, ele teve uma visão. Abacuque teve uma visão de Deus, clara. Ah, Senhor, entendi. Estou comentando a Bíblia. Ah, eu entendi.
Então agora que eu entendi, a minha vida vai ser assim. Se Israel estiver mal, eu vou continuar com o mesmo sentimento diante de ti, porque eu sei que o Senhor está no controle e está trabalhando. Então é isso que ele fala. Ele fala que no 17, se a figueira não florescer, ou seja, se as coisas estiverem caminhando mal, se o meu dia for mal, se o meu ano foi ruim, é isso que ele está dizendo. Eu vou continuar alegre do mesmo jeito. Eu vou continuar feliz do mesmo jeito. Eu vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito, porque eu sei que isso é uma leitura de um dia, de uma fase. Isso não é o contexto final, não é o desfecho final. Então, eu não vou permitir que a minha... Abacuque estava querendo dizer isso. Eu não vou permitir que a minha fé oscile por causa da oscilação do mundo. É isso que ele está falando. Então ele está falando assim: se a figueira não florescer, eu continuo crente do mesmo jeito. Mas e se a videira não der fruto? Se a videira não der fruto, eu continuo crente do mesmo jeito. E se a figueira, e se a oliveira mentir, eu continuo crente. Mas e se o campo não produzir, eu continuo crente. E se o rebanho falhar, eu sou crente. E se o curral der problema no curral, eu continuo crente do mesmo jeito. É isso que ele está falando. Você sabe o que ele está dizendo? Eu não vou dar desculpa para servir a Deus. Eu não vou dar desculpa. Eu não vou usar a pandemia como desculpa. Não vou usar. Ah, pastor, mas você sabe o que é, pastor? Eu vou ser um crente fiel, mas o senhor só espera eu aposentar. Na hora que eu aposentar, você vai ver que crente que eu vou ser. Isso é desculpa. Você sabe por que eu não vim no culto? Você sabe por que é? É porque aquele dia é desculpa. Desculpa. Você sabe por que eu não estou lendo a Bíblia? Porque eu não tenho óculos, eu não enxergo de perto. Eu tenho que fazer uma consulta, eu vou lá no postinho, vou marcar um oftalmologista, aí eu vou pegar, pastor, meu 13º, aí eu vou comprar um óculos, aí você vai ver, aí eu vou ler a Bíblia. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Servir a Deus é não colocar desculpa. Você sabe qual que é a diferença entre quem está no primeiro amor e quem não está? Vou te falar. Quem está no primeiro amor, quando vem um obstáculo para atrapalhar a fé dele, ele pula o obstáculo e continua do mesmo jeito. Quem sai do primeiro amor, ele coloca obstáculo para não cultuar. Ele coloca obstáculo para não servir. Ah, é porque, você sabe, pastor, é porque, olha, o meu trabalho é puxado. Espera aí, nós vamos orar para você ser despedido, para você ser mandado embora, porque a sua vida de fé é mais importante que o teu trabalho, não é verdade? Não, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Não coloque desculpa então para servir a Deus. Não coloque desculpa. Sabe o que é, pastor? Eu vou esperar primeiro a figueira florescer, depois eu vou esperar a videira florescer, depois eu vou esperar a oliveira florescer, depois eu vou esperar o meu rebanho produzir, depois eu vou esperar o meu campo, a minha roça ir para frente. Aí você vai ver que crente eu sou. Aí você vai ver que crente eu sou. Irmãos, Deus, ele já havia falado a Abacuque: tenha uma fé constante, mesmo que as coisas sejam inconstantes. Abacuque, tenha uma vida espiritual estável, mesmo que você viva num mundo instável. Tenha, Abacuque, uma vida de fé, ainda que o mundo cada vez fale mais. Continue sendo fiel. Aleluia, aleluia. Porque nós somos de boa. Toda desculpa que você dá a gente aceita. Toda, qualquer uma que você der nós vamos aceitar. Nós somos tranquilos, fala amém, irmão. Amém, quando der você vem, quando der você faz. Nós somos de boa. Agora eu quero saber se Deus está aceitando essa desculpa sua. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que é igual à época de Abacuque, que o mundo está balançando. Quando o Brasil passou por 5 anos de crise,
Falaram assim, ó, só um ano lá na época da crise, falaram, este ano de crise aqui, o Brasil vai ter que viver mais, tipo assim, mais 7 anos para recuperar esse ano, 1, 2, 3 anos perdido. O Brasil vai ter que ter mais 7 anos para poder recuperar. Agora já saiu a notícia. Por causa da pandemia, o mundo vai demorar 5 anos para recuperar. Meu irmão, se você for somar os anos que precisa para o Brasil recuperar por causa da crise, se você for somar os anos que o mundo precisa para se recuperar por causa da pandemia, para depois você se alegrar no Senhor, você não vai se alegrar nunca, meu irmão. Você não sabe o dia de amanhã. Os nossos dias é como o dia de Abacuque. O mundo está balançando, mas você não pode balançar, meu irmão. É agora que nós temos que colocar nossa fé em prática. Aleluia! Glória a Deus! Então eu te dou uma orientação, procure o seu pastor para se reconciliar com Cristo. Procure a sua igreja. Coloque a sua vida no altar hoje, porque você não sabe se Jesus vai voltar hoje ou amanhã. E você sabe o que Abacuque fez? Olha só. Abacuque, quando foi escrever essa palavra aqui, talvez ele tivesse pensado, o povo pode esquecer. Por quê? Porque, irmãos, alguns meses antes da pandemia, nós pregamos sobre fé, sobre fundamento, sobre águas profundas, sobre raízes profundas. Nós pregamos sobre isso na igreja. E as pessoas esqueceram. Então Abacuque sabia, olha, o mundo vai balançar para cá, vai balançar para lá, então pode ser que o povo vai esquecer essa palavra minha, Abacuque. Abacuque pode ter pensado isso. Você sabe o que Abacuque fez? Falou assim, eu vou escrever essa palavra, mas em forma de música. Isso daqui é uma música de Abacuque. Eu vou fazer uma música, Abacuque falou. É isso que ele pensou. Eu vou fazer uma música, porque essa palavra aqui, as pessoas não vão esquecer mais. Porque na hora que chegar aquele dia, ele vai lembrar daquela música, que é essa palavra. Então é por isso que muitas das vezes em Israel, eles pegavam algum acontecimento ou uma situação como essa e faziam música. Para quê? Para que o povo memorizasse e o povo não esquecesse mais. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra que nós trouxemos aqui o presbítero Odesley? Você lembra que nós trouxemos aqui o presbítero Emanuel? E eles deram um hino sobre composição de música. Você lembra que nós trouxemos aqui os missionários da Jocu no ano de 2016? E eles falaram sobre cosmovisão, falaram sobre fazer poesia. Agora eu te pergunto, cadê a tua poesia para esses dias que nós estamos vivendo? Cadê a música para esses dias que nós estamos vivendo? Cadê o seu quadro de pintura para esses dias que nós estamos vivendo, para que o povo não esqueça a palavra de Deus em momento de crise? Para que o povo não esqueça aquilo que ele falou. É por isso que Abacuque registrou em forma de música. Então, registra o que Deus está fazendo em forma de poesia. Registra o que Deus está falando em forma de música. Registra o que Deus está falando em forma de livro. Registra o que Deus está falando através de um quadro de pintura. Registra isso que Deus está falando para você ensinar para as nações e gerações futuras do que Deus está falando no dia de hoje. Amém.